O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos e irmãs caríssimos, mais uma vez somos bem-vindos a esta Santa Missa. Nós que estamos aqui na Paróquia São Benedito em Apucarana e você que reza conosco de sua casa ou do seu trabalho. O Evangelho que São Mateus nos apresenta hoje é um Evangelho bastante curioso. E se nós não soubermos ler esse Evangelho em seu contexto, pode parecer-nos que Jesus dá uma resposta um tanto quanto deslocada em relação à sua mãe e aos seus irmãos. Mas tudo é uma questão de contexto. Como nós sabemos, todos os textos bíblicos são inspirados por Deus. Entretanto, são escritos por mãos humanas. Houve um escritor sagrado que chamamos de agiógrafo, ou seja, escritor sagrado, que redigiu tudo aquilo que Deus lhe transmitiu. E junto com a mensagem divina, o autor sagrado também imprime muito do seu caráter, muito da sua personalidade e também muito da comunidade para a qual ele escreve este texto. Cada evangelho é escrito para um destinatário específico. O Evangelho de São Lucas, por exemplo, é escrito por alguém que não conheceu Jesus pessoalmente, se converteu posteriormente à ressurreição de Jesus e tem por objetivo mostrar que Deus é misericórdia. O Evangelho de São João, ao contrário, é escrito pelo discípulo amado, aquele que recostou a cabeça no peito do Senhor, e esse discípulo amado tem o objetivo de transmitir que Jesus é Deus. Por isso, no Evangelho de São João, na crucificação, o soldado fala: verdadeiramente esse homem era filho de Deus. E temos também o Evangelho de São Mateus, escrito igualmente por um apóstolo. E São Mateus tem por objetivo mostrar que Jesus é o novo Moisés. Aquele que é exemplo do Moisés do Antigo Testamento, veio para libertar-nos da escravidão do pecado e conceder-nos a liberdade de filhos. Por isso, atravessamos o deserto da vida como povo de Deus sob a liderança de Moisés, mas agora com Cristo à nossa frente, para um dia recebermos a herança eterna e a recompensa que o Senhor nos reserva. Então esse é o primeiro ponto que deve ser considerado no Evangelho de hoje. Jesus é o novo Moisés para o evangelista Mateus. O primeiro Moisés teve por missão consolidar um povo, o povo de Deus. E este povo de Deus, a partir dos descendentes de Jacó, ou seja, aqueles que tinham o mesmo sangue que o patriarca Jacó. E o grande modo de permanecer nesse povo é, tendo sangue judeu, ser circuncidado e vivenciar a lei, a Torá, né? Aquilo que para nós é o Pentateuco. Jesus, como novo Moisés, veio para formar um novo povo de Deus, a partir dos 12 apóstolos, que agora simbolizam a totalidade desta nova nação santa. E ao contrário do primeiro povo, no povo de Jesus, os laços sanguíneos não são o elemento constitutivo da nossa familiaridade com Deus. Não é necessário ter o mesmo sangue judeu para que nós sejamos considerados povo de Deus. Povo de Deus em Jesus Cristo é todo aquele que escuta a palavra do Senhor e a coloca em prática. É desse modo que nós somos inseridos nesse povo e permanecemos sendo a família de Jesus. E é exatamente aqui que se insere este trecho do Evangelho de São Mateus. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática.
para ser minha mãe e minha irmã, no caso, mãe e irmão de Jesus, não basta ter o sangue de Jesus. É necessário ouvir a palavra e colocá-la em prática. O que Cristo quer dizer para nós hoje? Bom, primeiro ele quer dizer que para ser da família dele, não basta ser batizado. Tem muita gente batizado que vive de modo avesso à vontade de Deus, que será condenado, mesmo sendo batizado. Olha, mas nós somos da mesma família, mas nós não vivemos como se fôssemos. Não basta ser batizado, é necessário viver como tal. E para aqueles que dizem que Jesus dá uma resposta deslocada para sua mãe Maria e para os seus parentes mais próximos, existe alguém nesse mundo que ouviu melhor a palavra de Deus e a colocou em prática mais do que a Virgem Maria? Quando recebe a mensagem do anjo e com o seu sim totalmente doado a Deus, a Virgem Mãe de Deus faz com que o projeto salvífico aconteça. Ela é a Mãe de Deus porque ouve e coloca em prática. Eles são os irmãos, os parentes de Jesus, porque também ouvem e colocam em prática. E nós estamos ouvindo e colocando em prática os ensinamentos do Senhor? E a resposta desta pergunta também nos responde se nós estamos sendo ou não irmãos de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!